O GPS, nós conhecemos aí, que é, na verdade, hoje mais correto a gente chamar de GNSS, é o sistema que então vem resolver, vem facilitar a nossa vida e, claro, não resolve todos os problemas, até porque a navegação, como eu friso ali, não é só você apertar um botão, você tem que ter conhecimento cartográfico, tem que ter conhecimento, sobretudo, da área que você vai caminhar também, é bastante importante sempre que você tenha pelo menos um conhecimento teórico da região onde você vai percorrer, para que você não seja surpreendido por situações aí que podem acontecer e fazer você sair da tua rota, se perder e causar problemas aí à tua segurança. Então, o GPS, o que ele é basicamente? Um aparelho que faz a recepção de um sinal de rádio que é emitido por satélite. Se você quiser avançando os slides ali, Gadeto, tranquilo, tá? Eu agora vou falar um pouco sobre as bases conceituais aí do sistema GPS, do sistema de posicionamento global por satélite, que é atual estágio de tecnologia, né? A gente chama de estado da arte aí, em matéria de navegação, porque é uma navegação bastante precisa, hoje bastante popular, né? Tornou-se barata, já foi muito cara no passado, já foi muito volumosa. Hoje o aparelho de GPS que você consegue usar na palma da tua mão, no começo ali dos anos 90, era uma mochila, pesava 30 quilos, era uma bateria de carro. Então imagina você carregar uma mochila para ter o que hoje você tem num relógio de pulso, desses Garmin Fenix, desses outros aparelhos miniaturizados. Esse grande avanço, né, da tecnologia GPS foi possível em função da evolução tecnológica dos microprocessadores, da microeletrônica, que permitiu então uma miniaturização desses componentes eletrônicos a ponto de você conseguir ter num pequeno espaço físico ali, numa pequena carcaça, um aparelho extremamente complexo e extremamente preciso, que é um aparelho GPS. Então, ele capta o sinal de rádio que é emitido por uma constelação de satélites. Veja, eu vou usar aqui como referência o sistema que é o pai de todos, que é o sistema GPS, que é o sistema de posicionamento global norte-americano. Ele foi desenvolvido nos anos 50, já no final dos anos 50. Ele surge com o primeiro satélite que foi lançado pelo homem, que é o Sputnik. Então, as bases conceituais dele surgem nos Estados Unidos, quando os russos lançaram o Sputnik nos anos 50. Só que eles ainda não tinham tecnologia na época, não tinham condições tecnológicas de desenvolver a construção dos componentes. Então, isso levou algum tempo para ser desenvolvido. Então, só lá nos anos 70, em que as coisas tornaram-se possíveis e o sistema, o primórdio, né, do GPS, que é o sistema Transit Navsat, ele foi desenvolvido, então, para finalidade militar. A ideia dos Estados Unidos era conseguir lançar um míssil nuclear e atingir qualquer ponto do território da União Soviética, na época da Guerra Fria, e esse foi o objetivo do sistema GPS. Não foi você ir passear no parque, você ir para a montanha, sim, explodir, acabar com o planeta, iniciar a Terceira Guerra Mundial. Então, veja, é um paradoxo, né? Completo. Então, esse sistema evoluiu, foi uma evolução muito rápida, a nível de eletrônica, principalmente, mas o conceito base, ele se permanece, ele se mantém até hoje. Hoje nós temos, inclusive, concorrentes do sistema GPS, que é o sistema originalmente desenvolvido nos Estados Unidos. Ele é mantido, inclusive, pelo governo norte-americano, pela Força Aérea norte-americana, e com base nessa dependência, né, da tecnologia americana, os países que não se sentem muito confortáveis em depender dos Estados Unidos, como é o caso da China, como é o caso da própria União Soviética e do bloco da União Europeia, desenvolveram sistemas concorrentes, sistemas independentes, que usam as mesmas bases conceituais, usam as mesmas tecnologias que foram desenvolvidas pelos norte-americanos no sistema GPS. Então, eu tenho com isso aí o sistema Galileu, que é o sistema europeu, que agora, depois de vários atrasos, está começando a entrar em operação. Temos o sistema GLONASS, que é o sistema russo, o sistema da União Soviética, que foi inaugurado no começo dos anos 2000. Temos o sistema COMPASS, também conhecido como Beidou, que é o sistema chinês, que ele também opera hoje quase 100% a nível mundial, ele ainda falta cobertura de algumas áreas do globo. Veja, é um processo extremamente caro você lançar
toda uma constelação, são mais de 34 satélites para você ter uma constelação que cubra toda a superfície da Terra, que é o sistema GPS americano que consegue fazer isso hoje. São mais de 30 satélites em órbita só para isso, né? Na verdade, além do GPS americano, você vai ter aí o Galileu, que vai ter seus 30 satélites também, o GLONASS, que são 28, se não estou enganado, o Beidou, se não me engano, são 25 ou 26 atualmente. Então, veja, tem todo um custo, tem todo um empenho econômico aí para lançar isso no espaço. E a base desse sistema, como é que funciona? É um sinal de rádio que é emitido pelo satélite, que é captado pelo teu receptor de mão ali, ou pelo teu relógio, pelo teu aparelho, enfim, GPS, teu smartphone, se tiver chip de GNSS, e o aparelho faz o cálculo aí da distância, da velocidade do tempo. Ele trabalha com trinômio aí, a formulazinha é velocidade versus tempo, né, igual a distância. Então, o satélite, ele tem um controle estritamente rigoroso do horário que ele emite o sinal, então é um pulso de rádio. O satélite tem um relógio atômico para ter uma precisão extrema, a nível de precisão de tempo, e aí, então, ele transmite esse sinal de rádio codificado em blocos, com o horário dessa emissão. E o teu receptor aqui na Terra vai fazer a recepção desse sinal e vai fazer a leitura disso, vai fazer a tradução. Então, ele vai ver, opa, eu recebi esse sinal aqui, X hora, X minuto, X segundo, mas ele foi emitido em tal hora, minuto e segundo. Ele faz o cálculo aí do tempo, a velocidade é conhecida, que é a velocidade da luz, e aí, com base nessa fórmula, ele sabe a distância. E sabendo a distância com precisão, em função de ter o tempo ali com bastante precisão, ele consegue, então, fazer o que a gente chama de trilateração, que é o processo em que a recepção de múltiplos satélites permite que o receptor calcule na superfície da Terra a tua posição. Então, é o próximo slide ali, o Gadeto já vai mostrar, onde você tem os círculos ali concêntricos. Quando eu pego 3 satélites, eu já tenho uma área de incerteza bastante pequena. Quando o receptor está pegando o sinal de pelo menos 4 satélites, eu tenho uma precisão, então, bastante aprimorada, praticamente perfeita, onde eu consigo ter também precisão no plano altimétrico. Então, eu consigo saber, o receptor faz isso, calcula isso para você, em tempo real, exatamente qual a tua posição na superfície da Terra. Então, um processo chamado de trilateração. Essa é a essência do funcionamento do sistema GPS. E, gente, tem ali algumas curiosidades e tal. O que afeta a precisão do sistema GPS? Essa é uma dúvida que o pessoal tem bastante hoje em dia, né? Já estamos nos encaminhando aí para o final da nossa apresentação. Fiquem tranquilos, eu não vou com vocês até às 11 horas da noite. Vai ser só até umas 10h45, mais ou menos. As interferências aí da ionosfera e da troposfera, que são camadas aí da atmosfera terrestre, elas causam um pequeno atraso, um pequeno delay nesse sinal de rádio. Então, essa alteração no sinal de rádio gera um pequeno atraso que afeta o cálculo dessa distância que vocês viram ali na fórmula e que causa com isso uma pequena imprecisão. Então, essa interferência da ionosfera e da troposfera, elas não têm como ser totalmente eliminadas. O que o homem faz aqui para ter uma posição mais precisa é fazer uma interpolação desses dados, é fazer um casamento desses dados com estações em terra, né? Aí você tem todo o monitoramento disso, uma correção disso, a gente chama isso de GPS diferencial. É o processo, então, de georreferenciamento de altíssima precisão. Por isso que os nossos receptores, né, os receptores que nós temos aí para uso esportivo, para uso recreacional, que são esses aparelhos que a gente compra aí relativamente baratos, eu vou dizer que não são baratos porque não são aparelhos que custam em média mais de R$1.000, aí os mais baratos, eles te fornecem uma precisão não tão boa, por quê? Porque você tem a captação somente do sinal de satélite, e o sinal de satélite vai estar sempre sujeito a essa interferência aí da atmosfera da Terra. E também o sinal de satélite vai estar sujeito a problemas aí com o relevo terrestre. Então, dependendo da tua posição,
dependendo de onde você está localizado, de onde você está pegando o sinal de satélite com o teu aparelho. Se você tiver, por exemplo, num vale muito profundo, com montanhas ao redor, você pode ter reflexão de sinais de rádio, você pode ter uma diminuição do arco, vamos dizer assim, de visualização do céu, onde os satélites transmitindo ali os sinais de rádio, e o teu aparelho pode ser enganado, ele pode ser aí sofrer uma imprecisão em função da posição. Outro aspecto que influencia também bastante na precisão do sinal do teu aparelho GPS é o que a gente chama de PDOP, ou diluição da precisão por posição, é quando você tem áreas em que você tem poucos satélites visíveis no céu, e aí você tem uma concentração. Os satélites estão muito próximos, por exemplo, como é o caso ali de uma das figuras, né, do lado esquerdo, que mostra ali 3 satélites bem pertinho, que é o HIPE-DOP. Então, os satélites estão numa posição muito próximos, eles causam aí uma área de imprecisão, uma área de incerteza maior. Enquanto que do lado direito ali você visualiza um LOP-DOP, em que você tem satélites bem afastados, e com isso o aparelho consegue calcular com mais precisão as posições e determina, então, uma área de incerteza, que é uma área de imprecisão bastante pequena, ou seja, a tua precisão é muito maior. Então, são esses 3 fatores conjugados, né, que fazem com que nós tenhamos nos GPS de uso recreacional uma precisão média aí que vai de 3 a 10 metros, dependendo das circunstâncias, dependendo da tua posição, dependendo aí de como você está posicionado e de onde você está localizado na superfície da Terra, certo? Por isso que você não vai conseguir nunca, com aparelho de uso recreativo, ter uma precisão de centímetros, por exemplo. Você, no mínimo, vai ter uma margem de erro de 3 metros, que é a margem de erro mínima que a interferência da atmosfera da Terra te permite ter, tá? Em associação com esses outros problemas ali que a gente viu, que estão sempre presentes em alguma medida, você vai ter aí, então, essa área de incerteza, essa área de imprecisão, que vai de 3 até 10 metros, até 15 metros no plano vertical em relação à posição, tá? O que já é muito bom, você jamais conseguiria isso com qualquer outro método de navegação. Então, mesmo com carta, com bússola, sendo extremamente preciso, sendo extremamente muito cuidadoso, você jamais conseguiria uma precisão como essa usando carta e bússola, por exemplo, certo? A carta e bússola você vai ficar aí num plano de precisão em torno de 100 metros, 100 a 200 metros, ok? Ô, Getúlio. Gente, hoje, vamos, diga lá. Só um detalhezinho. Hoje também, né, os dispositivos, os aparelhos estão vindo com mais sistemas. Então, assim, você tem GPS que vem com sistema GLONASS e Compass, né? Isso aí aumenta também a receptividade, a qualidade aí de posicionamento. Então, isso vai aumentar, mas não resolve esses problemas que eu mencionei, Luiz. Ele sempre vai estar, o GLONASS, o GPS, o Galileu, todos eles têm as mesmas limitações, têm os mesmos problemas que o sistema GPS. Então, o que você faz é ter uma maior quantidade de satélites no céu, mas isso não garante para você que o cálculo da posição que é realizada pelo aparelho em terra tenha precisão maior do que o sistema GPS. Na prática, você tem sempre esse gap, você tem sempre essa linha de 3 metros de imprecisão. Isso é inerente a todos eles, inclusive sendo utilizados em conjunto. Isso não foi resolvido e não vai ser resolvido com a numeração, com a quantidade, com o número de satélites. Ele é resolvido por outros métodos que fogem daí desses aparelhos nossos de uso recreativo. Você vai precisar ter uma rede de posicionamento com antenas externas, com apelo a sistemas de posicionamento fixo em terra. Então, aí você tem uma outra situação, tem uma outra circunstância de uso, tá? A precisão, ela não vai ser afetada, não vai melhorar mais do que 3 metros por você estar pegando, por exemplo, hoje nós temos aparelhos que pegam 3 sistemas ou até 4 sistemas, como é o caso aí de alguns aparelhos da Garmin mais novos, estão pegando GPS, GLONASS e Galileu, e alguns já estão saindo com capacidade para pegar também o Compass, que é o sistema chinês. Então, você tem aí, em vez de 15 satélites no céu, 12 satélites no céu do GPS, você está tendo 30 satélites no céu.
mas todos eles com o mesmo desvio, com o mesmo delay ao atravessar ali o sinal de rádio, a camada da atmosfera terrestre, e aí o cálculo que o GPS faz vai ser exatamente o mesmo, só que com uma quantidade maior de dados. Então, isso não vai fazer a precisão melhorar mais do que os 3 metros, que é o limite do sistema. Isso é bom porque você já respondeu a uma dúvida que muita gente tem. A galera acha que tendo, né, quanto mais constelações você tiver de satélite, você vai reduzir aí. Então, não reduz o risco aí. Não. Você reduz a dependência, né? Você tem como posso falar, uma segurança, porque se o americano resolver tirar o GPS do ar, como aconteceu, por exemplo, lá em 2001, quando houve aquele atentado às Torres Gêmeas, os americanos desligaram o sistema GPS, porque estavam sendo atacados, né? E então, a primeira atitude deles defensiva é desligar o sistema. Então, eles bloqueiam o sistema para o resto do mundo. Aí, então, qualquer pessoa que estivesse usando o GPS naquele dia do ataque de 11 de setembro iria ficar às cegas. Ou seja, você hoje com GLONASS, hoje com Compass, hoje com Galileu, desligou um sistema, você tem outro. É como se você tivesse aí, por exemplo, 2 internets em casa, 2 provedoras de internet. Uma caiu o sinal, você tem a outra para te dar o backup. É mais ou menos isso que vai acontecer nesse cenário aí, quando você tem mais de uma constelação de satélites disponível. Mas a precisão continua igual, certo? Uma outra questão bastante interessante, bastante importante para fechar essa parte do GPS, é a questão aí dos receptores constantes nos smartphones. Nós temos aparelhos de telefone que hoje fazem, como vocês sabem, tudo, né? Fazem só falta fazer comida também. Então, você tem aparelho que acessa a internet, que tira foto, que serve para N aplicações, inclusive tem, alguns deles, chips de GPS. Outros, eles simulam o GPS, porque eles fazem o quê? Eles fazem a triangulação de posição a partir das torres de telefonia, não de satélites. Tem alguns smartphones mais simples, né, mais baratinhos, que eles não têm lá um grande chip, uma grande qualidade de GPS. Eles fazem uma simulação. Eles pegam o sinal de telefonia da rede, que as antenas são conhecidas, e ele faz uma triangulação não por satélite, mas pelas antenas, pelo sinal de telefonia. Isso é um problema quando você está numa área distante do centro urbano, quando você não tem uma cobertura de sinal de celular confiável, e aí o celular fica cego, né? Porque ele não tem sinal de celular e também não vai conseguir triangular a posição. Os aparelhos mais caros, os aparelhos mais chiques, mais modernos, eles têm sim sensores, tem o chip de recepção GNSS, que vai pegar o GLONASS, que vai pegar o sistema GPS, e com eles, então, você acessa efetivamente o sinal de satélite, com a vantagem que no smartphone você tem uma tela grande, você tem uma tela de toque, facilita um pouco o manuseio. E, por outro lado, você tem uma grande desvantagem no smartphone, que é a sensibilidade dele às intempéries, né? A você derrubar no chão, a cair dentro do rio. O aparelho dedicado para o GPS, o receptor GPS para trilha, para uso em atividade outdoor, ele tem uma robustez, ele tem uma durabilidade, uma carcaça bem sólida que aguenta pancada. Enquanto que pega o teu iPhone X e derruba numa pedra para você ver o que sobra do teu iPhone X, né? Vai virar um monte de caquinho. Então, assim, os smartphones têm esse problema, sem falar no consumo de energia, né? Eles fritam literalmente a bateria. Enquanto que o GPS dedicado, né, o receptor GPS ali para trilha, ele trabalha com bateria recarregável, você pode substituir a bateria ao longo do dia, se ela esgotar, você consegue carregar ele com um banco de carga, enfim, tem N possibilidades aí, certo? Então o smartphone é um quebra-galho, ele funciona bem, mas assim, para quem vai se dedicar mesmo para uma atividade na natureza, para uma atividade de navegação séria, o aparelho de recepção de GPS, o receptor de GPS dedicado é sempre um investimento altamente recomendável. É uma garantia maior que você não vai ficar na mão, né, cara? Exatamente. É aquela diferença, né, entre você voltar para casa sem dor de cabeça, sem incomodação.